Eu queria falar, eu acho bem interessante quando a gente troca ideias sobre processos de produção de discos, de obras icônicas, tá ligado? Dos grupos e dos artistas. E o disco RPW está na área de 1997, se eu não me engano. Eu acho um disco muito louco pela estética dele, eu acho muito foda. E algo que aqui no Brasil acho que não era tão comum, talvez fora do Brasil fosse, talvez, aqui acho que não era tanto. Eram vários interlúdios no meio do disco trocando ideia, faixa a faixa, as faixas trocando ideia entre si. Eu acho isso bem louco. Eu queria que você falasse, por favor, do que você lembra, de como foi o processo de produção desse disco, enfim, como que nasceu RPW está na área, por favor. Ai, adoro. Adoro, porque realmente o RPW tá na área, foi claro, a Pula e Empurre saiu num 12 antes, né, num single, né, chamado de single tal, mas o RPW tá na área é o primeiro álbum cheio, né, do RPW. Exato. Que projetou realmente o nosso trabalho, né. Tiozinhos, né? Tudo tiozinho mesmo, realmente. Então, experientes. Ou como diz a minha parceira Sheryline, né? Juventude acumulada. Eu gostei muito, eu falo em todos os lugares isso, eu adorei. Ótimo. Adorei. A juventude acumulada, adorei. Perfeito. Mas então, falar de RPW é falar da minha vida também, né? Eu não sou a Rubia se não tenho RPW. O RPW fez parte da minha... Fez e faz, né? Porque eu, o Paul e o W estamos sempre conectados, mesmo o RPW tendo se aposentado, né? A gente fala que a gente se aposentou, mas eu, Paul e W estamos ali, né? A irmandade, a parceiragem. E o disco, o RPW está na área, ele vem de músicas que a gente já... Porque na época, né, é interessante falar, até a gente gravar um álbum, a gente já tinha músicas que estava cantando em cima dos vinis instrumentais que a gente comprava nas lojas de importado. Naquela época era muito comum, né? A gente comprava o 12, né, o single de um artista, que a gente gostava da instrumental, não chamava nem de beat naquela época, chamava de instrumental, e a gente curtia aquele instrumental e usava. Então tinha os vinis, e a gente, todo aquele repertório do RPW Tanara, a gente já cantava em shows, né, em cima de vinis instrumentais e tal. E aí a gente tem a oportunidade de produzir a Pula e Empurre, né? O Fábio Macari, que foi o produtor, que fez toda essa obra aí do RPW até a Luta Continua, né? O Real Bate-Cabeça, ele veio na coletânea Movimento Hip Hop, ele produziu, a RPW tá na área, A Luta Continua, e aí depois a Talento No More Recicla já é produção do KLJ, do DJ C e do DJ Paul, né? Já é um outro momento. Mas o RPW tá na área, ele surge assim, a produção, a pré-produção, né? A gente fez toda na casa do Paul, que era o lugar, que era o estúdio, o lugar de gravação. A gente almoçava, a gente passava o domingo lá, porque todo mundo trabalhava de segunda a sábado. E no domingo a gente ia pra casa do Paul, eu e o W, e também depois, posteriormente, o Fábio Macari também, pra gente fazer essas pré-produções. E essas pré-produções a gente fazia naquele esquema que eu falei, do deck de rolo, né, fazer os né, a bateria disso, tem esse original aqui pra tirar essa corneta, esse James Brown aqui pra pegar um baixo. Então a gente tinha que levar praticamente tudo mastigado, porque a hora de estúdio era muito cara. Né, para produzir isso lá no que a gente produziu no Ateliê Estúdio. Na época a gente saiu para uma gravadora tal, mas a gente tinha que levar realmente tudo muito mastigado para não ficar muito tempo lá produzindo, né? Hoje é um formato totalmente diferente, né? Hoje você pode, né, ter um mini estúdio em casa e fazer todo esse processo. E aí a gente lá no estúdio tal, e o Fábio Macari sempre foi um cara muito visionário, muito visionário, muito pra frente, assim, muito avançado. Ele era um cara, ele era um autodidata, ele aprendeu inglês sozinho. Era um cara que você ia na casa dele e você tropeçava em disco dentro do banheiro. Literalmente, o cara, o acervo musical de Fábio Macari, assim, era impressionante. Eu acho que aquele acervo musical, daquele acervo de disco que tinha lá, dava pra comprar uma casa suave, assim, tranquilamente. Boa. Suave. E tudo, né, dos materiais do Fábio Macari. E aí ele
sugeriu a gente ali, né, na pré-produção tal, de fazer a Hip Hop FM, que é os interlúdios, sim, né? E no meio desses interlúdios, ninguém tinha feito ainda. Ninguém tinha feito. Eu, pelo menos, não tenho memória. Essa coisa dos interlúdios, sim, na gringa já se utilizava, né? Então, como a gente tinha o Fábio Macari como esse mentor, né? Até o W fala que o Fábio Macari é o quarto RPW, né? Considerado e consagrado como o quarto RPW. Então, ele era um cara muito antenado com o que acontecia e tal. E aí, fazer um interlúdio e tal, e Hip Hop FM, aí faz toda aquela história, acontece 10 mil coisas. Se você pegar o álbum, e deixar tocando do começo ao fim, acontece de tudo. Desde movimento, e não sei o quê, comprimido para bate-cabeça, e a tiazinha não sei da onde, e o grupo entrevistado, não sei o que lá, MCs, nem lembro. Nunca chega o grupo para ser entrevistado, é um grupo fictício, claro, é uma historinha que a gente criou, era né? Hip Hop MCs, não é? Ele fala, a gente vai receber aqui o Hip Hop MCs. Aí... Isso, Hip Hop MCs, né? A gente inventou lá um Hip Hop MCs para não falar que, porque tá falando que é fulano de outro. Não, nem era, não é. E vamos, enquanto o grupo Hip Hop MCs não chega, vamos tocar mais uma música. E estamos aqui, e sempre referenciando o rap nacional. Tanto que quando começa o álbum lá, o interlúdio, é a música do Taí J1, né? Mas eu vou dizer para vocês, né? Utilizando o rap nacional sempre como referência, né? Brincando com as batidas, são vários instrumentais de grupos de rap nacional, várias pesquisas aí, ó. Quem gosta de ser pesquisador, tá lá nas entrevistas. Então, o álbum RPW Tá Na Área, para mim, ele é um clássico, eu sou suspeita de falar, mas a construção desse álbum, realmente, ele foi muito para frente. Né, muito, muito avançado, esse interlúdio, as ideias, a gente construindo, né, o roteiro, tem a memória, a gente no caderno, sentados ali, construindo o roteiro, ó, entre essa música e a outra, essa música linka com essa, que linka com essa, e nesse interlúdio a gente coloca, aí tem uma hora que o Hip Hop MCs ainda continua não chegando, aí chega o Paul, como se ele estivesse chegando no rádio, pedindo uma oportunidade para tocar, tanto que até hoje a gente... Até hoje a gente brinca. Obrigado pela oportunidade. E o cara fala assim: você sabe tocar? Ele eu sei tocar um pouquinho. Cara, um pouquinho? Mas aqui é hip hop, é coisa séria. Tá ligado? Obrigado pela oportunidade. Até hoje, virou o slogan do DJ Paul, né? Obrigado pela oportunidade. E o Paul é esse cara, tranquilão. Acho que, né, a maioria dos DJs, assim, são. Mas foi na picape, vira um monstrão, né? Exato. Então, eu tenho. E para produzir esse disco, a gente dormia no estúdio, lá dentro do aquário de gravação, porque o que acontecia? A gente tinha prazo para entregar, porque, né, afinal de contas, tinha assinado com uma gravadora, né, na época, da Spotlight, e tinha, né, o prazo para entregar, e todo mundo trabalhava. O que a gente fazia? A gente saía do trabalho, ia pro estúdio, pro ateliê estúdio, no final da tarde ou à noite e tal, e virava à noite, fazendo. Às vezes acabava, tipo, mano, de pôr voz ou qualquer coisa, 4, 5 da manhã, não tinha busão pra ir embora, ninguém tinha carro, não existia Uber na época, enfim. Acabava dormindo no estúdio e de lá ia trampar, e assim a gente foi indo. Né? Mas é um álbum que eu tenho eu gosto de toda a discografia do RPW, mas a construção dela... E foi bem interessante, assim, né? O Hip Hop FM e o Hip Hop MCs, até hoje a gente tá procurando eles pra se apresentar, não chegaram. Os caras ainda não chegaram pra entrevista ainda. Não conseguiram chegar.